Tá bom, eu já entendi que palmada não é o caminho que a gente tem que seguir, mas o que eu faço com essa minha vontade que às vezes vem de dar uma palmada no meu filho? Como é que eu controlo isso no dia a dia? Muito bem, você já chegou num ponto em que você talvez tenha reconhecido que a palmada não é a melhor ferramenta ou a ferramenta mais eficiente para se educar uma criança, e agora a gente precisa entender quais os mecanismos que a gente pode utilizar para evitar que a gente chegue nesse momento de descontrole, agora que pelo menos a gente já entende que essa não é uma ferramenta a ser utilizada. Então, nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas aqui para a gente compartilhar aqui, para a gente se ajudar e tentar chegar num lugar em que a gente consiga ter um pouco mais de autocontrole nessas horas de confusão, de treta, de choro e gritaria, beleza? Mas antes eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque eu falo sobre esse conteúdo aqui, sobre palmada, sobre educação de filhos, sobre uma disciplina sem violência há um bom tempo, e todos os meus vídeos sempre são focados nessa forma de encontrar alternativas mais empáticas, mais respeitosas na educação dos nossos filhos. Então, se você quer continuar acompanhando esses conteúdos, se inscreve aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de dar as 3 dicas, eu quero fazer uma contextualização bem pequena aqui, tá? Porque assim, volta e meia na internet aparecem vídeos que viralizam de pais, mães, batendo em crianças, né? Como uma sua pretexta forma de estar educando essas crianças. E é claro que a gente sabe que não é bem educação isso daí. Ou seja, são pais que às vezes perdem o controle e vão batendo, dão palmada nos filhos na praia, no shopping, em casa, porque aquela criança em algum momento ali apresentou algum comportamento que foi, sei lá, interpretado como desrespeito, né, como uma provocação ao pai ou à mãe. Então aquele pai e mãe tem que tomar uma atitude, tem que educar a criança. Então, como isso sempre aparece por aí, a gente já vai falar que esse não é o caminho mais eficiente de educar uma criança, porque primeiro a gente não está ensinando nada. Porque a única coisa que a gente ensina a criança naquele momento é que o mais forte vai ganhar sempre no momento de tensão, de disputa e de briga, sabe? Então, assim, e que inclusive é permitido se utilizar da violência física, da força física, para se ganhar uma discussão, para se encerrar um problema, né? Então, assim, é o que a gente está ensinando. E por último, e mais perigoso ainda, a gente tem ali aquela junção extremamente perigosa de amor com violência. A gente está ensinando as crianças que amor e violência podem andar juntos em nome de um pretexto amor maior, que é o amor parental. Isso é tudo uma grande mentira, porque a gente sabe muito bem que quando a gente une amor e violência, a gente traz prejuízos tremendos na vida dessa criança, que vai crescer e vai se tornar um adulto achando que está tudo bem você amar alguém e bater em alguém. Isso não soa estranho para você? Não sou familiar? Adultos que batem suas companheiras e seus companheiros porque entendem que isso também é uma forma de se demonstrar amor, porque isso está ali enraizado na nossa estrutura psíquica e a gente acha que isso é correto. Então, assim, a forma da gente romper mais facilmente esses ciclos de violência é não perpetuando isso na infância dos nossos filhos, tá bom? Ah, e tem também um outro detalhe, né? Quando a gente bate na criança, a gente só está silenciando ela, está educando através do medo. É uma autoridade que a criança sente de você, que na verdade não é autoridade, é só um medo mesmo de apanhar ou de ser punida ou, né, de sofrer algum tipo de violência. Então, assim, a gente não educa e a gente não ajuda a criança a resolver os problemas que colocaram ela naquela situação. Se ela fez uma birra, se ela pegou o brinquedo à força de uma outra criança, a gente não está dando ferramenta nenhuma para essa criança resolver esses mesmos problemas no futuro que se chega, né? Então, assim, não ajuda em nada. Essa criança só vai ficar traumatizada, com medo e querendo fazer de tudo para que seus pais não saibam aquilo que ela fez de errado. E aí sim a gente começa a quebrar, ou não construir, na verdade, né, um vínculo de confiança que é tão importante para se manter numa comunicação entre pais e filhos. E aí esse pai no futuro vai se lamentar que esse filho, poxa, ele não fala nada comigo, não se abre para mim. Poxa, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de pedir ajuda, ele apanhou. Para que ele vai se abrir, né? Quem apanha tem medo. Então, não tem muito essa construção de uma relação de segurança, né? O porto seguro emocional que nós precisamos ser não passa por um estabelecimento de relação através da violência, tá legal? Mas vamos lá, já entendeu agora? Então vamos para os nossos 3 tópicos aqui, nossas 3 dicas práticas para você resolver ali ou tentar pensar sei lá, escreve num papelzinho, coloca na geladeira, na hora que bater aquela vontade de bater no seu filho, né? Aquela vontade assim,
começa a subir a temperatura do seu corpo, você sente uma panelinha de pressão, a coisa vai subindo, aquela raiva vai consumindo você, você só consegue pensar, sua mão coça em dar um tapa no seu filho. Então, quando isso começa a acontecer, existem algumas coisas que você pode fazer, tá bom? A primeira delas, por mais boba que possa parecer, é talvez a mais importante. É respire e pare. Você não tem obrigação de responder ou resolver qualquer situação imediatamente quando se diz respeito aos seus filhos. Tudo pode esperar alguns momentos. E esses momentos eles podem ser fundamentais para você bater ou não no seu filho. Então, respire e pare, tá? Respira mesmo, respira até 5. Tenta encher o seu corpo, o seu cérebro de oxigênio para você sair desse momento de explosão, de descontrole emocional e tentar reganhar ali um pouco do seu controle da razão. Então é muito importante que você consiga respirar e parar. E eu sei que é muito difícil às vezes, dependendo do momento que você está inserido aí, de que, ai caramba, eu não consigo, porque a criança está puxando o cabelo da outra, as duas estão gritando, não tenho tempo para respirar e parar. A gente sempre tem tempo, tá? Mas não se sinta culpado se você não consiga parar logo de imediato, sabe? Mas tenta manter isso na sua cabeça, de que é importante a gente respirar e parar. E lembrar que a gente não tem que dar resposta nenhuma na hora em que o problema acontece. Na verdade, o pior momento em que a gente pode dar alguma resposta, alguma situação de crise em relação ao comportamento dos nossos filhos, é na hora da crise, tá? Então, respira, para, espera a coisa se assentar e aí sim você toma as suas ações que você acha que precisa tomar. Minha segunda dica é peça ajuda. É muito difícil a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa fazer isso como uma forma de entender que nós não temos que dar conta dos nossos filhos absolutamente sozinhos. Então, se você está em casa, está com alguém ao seu lado, seja o seu companheiro, seja a sua companheira, seja uma pessoa que está ali trabalhando na sua casa, ou seja, não sei, a sua mãe ou seu pai ou algum amigo ou amiga que estejam ali naquela casa, ou seja, tirando o momento em que você está completamente sozinho com seus filhos, mas se você tem alguém, peça ajuda, fala, pessoa, eu preciso muito que você só fique aqui, impeça que as crianças se matem, não sei, sabe, só fica aqui de olho nas crianças, eu preciso respirar. Eu preciso sair de cena. Eu preciso de ajuda. Me ajuda aqui. Eu tô quase perdendo meu controle. Então, qualquer pessoa que estiver ao seu lado e receber uma demanda dessa, imediatamente vai parar tudo aquilo que está falando, que está fazendo e vai ajudar. Não conheço nenhum caso em que alguém chegou assim, olha, eu estou perto de perder o meu controle. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguns momentos em silêncio, respirando, para eu não fazer algo que eu vá me arrepender. E é claro que você não vai falar isso de uma forma tão elaborada assim, mas olha, eu preciso muito de ajuda, eu estou quase explodindo. Por favor, me rende aqui. E pronto, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que se tem alguém junto com a gente em casa, a gente tem que recorrer a esses pedidos de ajuda. Sabe aquela coisa de lutador de luta livre? Que tá no ringue, aí um tá mais fraco que o outro, aí um vai dar um tapinha no outro, aí eles trocam de posição, aí eles continuam a luta lá. Eu sei que não é a melhor analogia, porque a gente está falando de luta com relação aos nossos filhos, mas vocês entenderam. É meio que a mesma coisa. A gente está pedindo ajuda para a gente poder respirar, se recuperar, para depois a gente voltar para o cenário e tentar resolver aquilo da melhor forma possível, que não seja com luta, tá bom? E aí a gente também tem que lembrar o seguinte, que talvez você esteja sozinho aí, né? Ou sozinha, você esteja só com as crianças. E quando isso acontece, a gente tem que se tirar de cena de alguma forma. É muito mais difícil? É muito mais difícil. Mas às vezes se trancar no banheiro, sabe, num momento desse de desespero, pode ser a diferença para você bater ou não no seu filho, sabe? Eu não estou falando aqui de melhorias absurdas de qualidade de vida, porque você vai se trancar no banheiro, provavelmente as crianças vão continuar batendo, gritando, chorando lá de fora. Mas se você consegue se trancar no banheiro e as crianças não consigam se botar em risco muito grave, né, de ficarem sozinhas ali por 2 a 5 minutos, isso já vai ser também fundamental para você respirar e, sabe, tentar reganhar um pouco ali do equilíbrio e voltar para a cena e tentar resolver o assunto ali da melhor forma possível. Minha terceira dica é tente focar na solução e não na punição, tá bom? A gente tem um mecanismo na nossa cabeça que a gente está sempre ali focando em como que a gente vai punir os nossos filhos, como que a gente vai fazer eles sofrerem por aquilo que eles fizeram.
Então tenta começar a se limpar disso e focar sempre na solução de um problema que foi criado. Se os dois filhos estão disputando por alguma coisa, estão brigando por alguma coisa, vamos focar nessa solução desse problema e não em fazer com que um seja punido por estar mais errado do que o outro, sabe? Um exemplo clássico aqui, se o seu filho derrubou o copinho de suco de laranja na sala, por mais que você já tenha falado 1000 vezes que não era para beber na sala, que era para beber na cozinha, sentado na mesa, ele trouxe para a sala e derrubou o suco e sujou tudo. Esse é um momento clássico que você às vezes pode ser catapultado para o descontrole emocional total e bater no seu filho. E você, obviamente, depois vai se arrepender porque você vai ver que, poxa, eu bati no meu filho, fiz meu filho chorar, ele está com medo de mim, mas eu fiz isso por causa de meio copo derramado no chão. Então, vamos focar nessa solução, que nesse caso, por exemplo, seria: ah, não, filho, poxa, eu falei tantas vezes para você, tá vendo? Era por isso que eu queria que você tomasse o suco lá na cozinha, porque olha aí, agora sujou, o que a gente tem que fazer agora? Ah, vamos limpar. Então vamos lá, filho, pega lá o paninho, o seu paninho molhado, traz um também que eu vou te ajudar aqui, a gente vai tentar limpar isso rapidinho para que não fique grudento o chão, né? Então tem que passar um pouquinho de sabão. O que você acha que precisa fazer? Ó, agora acho que tem que limpar aqui, limpar ali. Então a gente foca na solução do problema que foi criado. E aí, durante esse processo todo, a criança vai pensar em, poxa, eu realmente devia ter tomado lá na cozinha, né? Eu acho que se eu sujasse ia ser mais tranquilo, não ia sujar. Poxa, agora meu pai está aqui limpando comigo. Poderia não precisar estar fazendo isso. Então a gente precisa lembrar que os nossos filhos são muito inteligentes. Eles vão perceber que aquilo que eles fizeram de errado, e principalmente depois da gente ter dado alguma orientação, eles vão conseguir ligar os pontos. Principalmente se não tiver nenhuma relação de vergonha, de punição, de humilhação, sabe? Porque se a gente bota a criança de castigo, se a gente grita, se a gente humilha a criança, ela vai automaticamente parar de pensar nesse processo lógico aí, de que, poxa, eu devia ter ficado ali mesmo para isso não ter acontecido, e vai começar a focar no processo de se defender ou se sentir mal, ou de tentar se vingar de estar passando por toda aquela situação que a gente provoca ao bater nos nossos filhos, tá? Então, lembra, a gente tem que focar na solução e não na punição. E agora, eu tenho mais 2 dicas extras aqui, só que essas dicas extras eu vou dar só para os meus apoiadores, aquele pessoal que está ali me ajudando todo mês com R$ 15. Então, esses 2 aqui vão ficar para os meus apoiadores. Se você quiser me ajudar nesse momento aqui tão importante de continuar produzindo conteúdo para as pessoas na internet sobre filhos, vai lá no apoia.se/paizinho, e lá você vai me ajudar. Por R$ 15 mensais você vai ter acesso a esses conteúdos extras, conteúdos exclusivos para os assinantes, e também vai participar do nosso grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você puder, eu vou agradecer muito e vai fazer muita diferença aqui na minha produção de conteúdo. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado você aí a passar por esses momentos de tensão. Deixa aqui nos comentários que tipo de outras coisas que você faz que te ajudam nesses momentos, que você precisa se controlar para não bater no seu filho. Então deixa aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas a se controlarem também, tá bom? E não se esquece também de me ajudar a divulgar esse vídeo por aí, coloca ele nos grupos de WhatsApp, me marca lá no Instagram, nos stories, faz toda essa coisa, porque é muito importante que a gente consiga espalhar essa mensagem de como resistir esse ímpeto de bater nos nossos filhos para outras pessoas. Muitas crianças vão ficar muito gratas com esse vídeo se espalhando por aí, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.